Agora eu vou falar aqui como configurar o BTA. É óbvio que eu tenho uma outra playlist aqui que eu já falei sobre isso, na versão antiga. As aulas que estão lá já vão poder ajudar vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu vou fazer aqui para poder todo mundo estar na mesma página, deixar tudo configuradinho, depois você pode assistir lá algumas dicas que eu dou aqui como é que usa, tá? O BTA, ele é uma ferramenta de agressão. O que é isso, né? Basicamente, ele é uma ferramenta que mostra onde realmente as pessoas estão comprando ou vendendo. Então pensa na seguinte lógica, você tem aqui... Porra, péssima cor para escolher, né? Minha nossa senhora. Então imagina a seguinte situação, você tem aqui o preço trabalhando dessa forma, e aí por algum motivo, exatamente nesse ponto aqui, começam as pessoas a comprar de forma muito agressiva. Entrar realmente a mercado pagando o preço. E aí o mercado começa a movimentar conforme, né, subiu porque realmente compraram, e não porque tinha falta de oferta ou coisa do tipo. Então o BTA, ele mapeia essas regiões, ele te dá exatamente essas informações. Ele te dá as agressões, né, onde foi o ponto exato. Ele te dá a quantidade de agressões, que é para você poder fazer essa comparação, né? Depois eu faço aula sobre isso, comparação entre as agressões em si. Ele te mostra os pontos de controle, né? Os níveis de força, vamos colocar níveis de força. Então ele coloca exatamente onde que foi o maior ponto naquela vela que as pessoas mais agrediram, qual vai ser realmente o ponto mais importante do preço. Então ele te dá zonas e pontos que as pessoas não conseguem observar o nu. É impossível. Sem o BTA você não tem como saber isso usando só um gráfico comum, tá? Impossível. Então com essas três informações a gente tem basicamente a leitura do gráfico inteiro. Então com isso aqui você consegue mapear as regiões do preço e com o BTR, né, já que a gente está falando junto aqui, o BTR ele te dá o ponto específico. O BTR, né, vocês viram aí, ele vai acompanhando a movimentação do preço para dizer quando o mercado está em exaustão ou não, quando está ficando caro ou barato. Então você tem as duas informações, onde o preço exatamente das pessoas compradas venderam e o momento que está acontecendo, se está propício a ter uma retração ou não. Entendeu? Então, o BTA e o BTR meio que andam juntos aí nessa leitura. Como é que você vai configurar? Né? Tu vai apertar lá BT do seu gerenciador e ele vai estar aqui na segunda posição. Tá? Na segunda posição. Você clica aqui em Sim para poder configurar e aí vem as opções. Né? Vamos fazer juntos aqui. Você deseja visualizar as áreas testadas? O que é isso? O BTA ele tem um filtro muito bacana. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, se você deixar a opção não, que é o que eu recomendo você deixar caso esteja começando agora, né, conhecer a ferramenta, nunca operou com esse tipo de leitura, isso aqui é muito bom porque ele vai te dar só os pontos que ainda fazem sentido, só os pontos que o mercado ainda tem algum tipo de importância, né, para aquele preço. Então, por exemplo, nesse momento aqui, as regiões que importam são essas aqui abaixo, né, botei a cor branca, essas regiões aqui abaixo, tá vendo? E essas regiões aqui de cima, né, que o mercado agrediu e nunca voltou para testar esses principais pontos aqui. Tá? Então, não faz sentido eu ficar marcando esse meio de campo, não faz sentido eu ficar marcando essas regiões, porque isso aqui não vai agregar em nada para eu entender se aquela região faz sentido ou não. Então, é simples. Chegou na região do BTA, o BTA marcou, desculpa, né? Marcou, você sabe que é um ponto que é importante, muito importante. Tá? Então, eu recomendo você deixar isso desativado, tá? Caso você queira fazer a leitura mais completa, aí sim faz sentido você olhar o histórico de como aquilo aconteceu para poder validar algumas coisas. Outra coisa, né, esqueci de falar, o BTA tem mais duas coisas além daquilo que eu comentei. Deseja visualizar os números de negociações, o que é isso? Com o BTA, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. O BTA, ele mostra a quantidade de agressões, como a gente estava conversando, tá vendo? A quantidade de agressões, o lugar que foi essas agressões, então tá vendo que foi só nessas duas velas que aconteceram agressões e nessas outras aqui não. Então foi só esses pontos que o mercado... 41, depois 25, depois desceu, né, com 25 agressões até aqui embaixo. Então, o que aconteceu? A gente teve muito mais agressões aqui em cima, depois com menos agressões o mercado despencou. Só que além disso, né, além de ter isso e ter os pontos de controle, a gente consegue saber quanto foi negociado nesses pontos importantes. Então, por exemplo, nesse movimento aqui, nós tivemos 177 negócios. Nesse outro de baixo, 126. Nesse outro, 211. Nessa subida, 176. Então, você consegue saber exatamente a quantidade que foi negociada. Né? Isso é uma informação extremamente absurda, né? Se você tiver um tempinho de mercado, estiver entendendo o que eu estou falando. Aí vai de você. Né? Se você não quiser usar as informações e deixar só os dots, né? Só as regiões importantes aqui, que seja, você pode desativar e vai sumir o númerozinho aí para não ficar tanta coisa na tela. Bacana?
Você deseja visualizar o modo de comportamento? Esse modo de comportamento... desculpa, eu pulei um, né? Desculpa. Você deseja visualizar os dados no gráfico? Aí você tem a opção de deixar só as velas, né? Só os candles onde é que teve as agressões. Você pode deixar só as agressões, né? Os números das agressões. Ou você pode deixar os dois, que é igual eu recomendo você deixar aqui, tá? Então você pode deixar aqui ambos, que vai aparecer tudo completo. Você deseja visualizar o modo de comportamento? Isso aqui é o quê? Quando a gente mexe no gráfico, tá vendo? Ó... Estou mexendo no gráfico. O dotzinho aqui do BTA, ele fica naquele lugar. Então, assim, tu mexe aqui e vai permanecer aí de boa e tal. Se o seu PC ficar um pouco lento, você pode trocar isso para o modo 2. No modo 2, quando você mexe o gráfico, ele vai, beleza, ele mexeu no gráfico, ele vai sumir os dotzinhos do BTA, e quando você parar de mexer na tela, aí ele vai repintar de novo. Então ele deixa isso de uma forma muito mais leve para o seu computador poder carregar as informações, né? Então não é igual aqui, conforme eu estou mexendo, ele vai acompanhando e ficando um pouco mais pesado. É mais uma questão de firula para poder ajudar o cara que tem um PC de torradeira aí, tá? Aí aqui embaixo os pontos importantes, né? Defina a configuração das visualizações dos dots. Quando você clica, ele vai abrir outra janela que é ativar os dots, né? Que são os pontos de controle, essas bolinhas aqui. O percentual da opacidade do DOT, pode deixar no 50, tá? Tranquilo. E aqui a cor, né? Um DOT de compra, um DOT de venda. No caso aqui, está caindo, a gente vai botar como venda, vai ter essa cor. Você está subindo, eu deixei aqui preto e cinza, tá? Porque eu já estou muito perto da tela. Talvez você não esteja vendo isso no vídeo, mas é muito perto, então eu consigo enxergar tranquilo aqui. Aqui embaixo, defina as configurações de visualização das zonas, tá? Que zonas? É agora que vem a parte mais bacana. Se você clicar aqui, tá? Você consegue estender as regiões do BTA e marcar como as zonas dessa forma. Então fica bem visual para você saber quais regiões foram testadas ou não. Tá vendo? Então já marca os alvos de forma automática, baseado nas agressões do preço. Então aqui, né, é o alvo que nunca foi testado ainda. Aqui vai ser um alvo importante para o preço. Aqui a gente tem esse nível, esse nível e esse nível. Então se o mercado igual aí, o BTR fazer a movimentação, a gente pode, sabendo aqui que o nível de retração bacana está em M15, M30, se ele perder isso aqui e já tem uma região aqui, já vale o clique. Entendeu? Bruno, qual a região principal do dia? A região principal do dia está aqui em cima. E o BTA já marcou isso pra gente, não baseado em achismo, não baseado em, eu marquei 3 linhas, 3 toques, não sei o que. Ele pega as regiões que as pessoas compraram e venderam e estende isso pra gente de forma automática aqui, tá? Então isso aqui é absurdo, cara. Isso aqui é absurdo. Aqui abaixo também, aí você pode configurar as coisas, tá? Aqui eu vou deixar desativado para não ficar bagunçado. E aqui a gente tem as partes de agressão, né? Defina as configurações de visualizações das agressões. Que é o quê? Que é os candles. Né? Então, se eu clico aqui, eu posso, cor que deseja para os candles de compra. No meu caso aqui eu deixei candles cinzas. Tá? Bruno, mas aí não tá igual aos outros candles que você usa? Sim. tá sim. Mas eu gosto assim. Tá? Você pode configurar esta cor que você quiser. Como padrão, ele vai vir como verde e vermelho. Mas aí você configura do jeito que você quiser, da cor que você quiser. Candles de venda, no meu caso aqui eu uso roxo. Né? E qual cor que você deseja para as bordas do candle? O que é isso? É basicamente a borda da vela. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Como eu uso um gráfico com o fundo da cor branca, né? Deixa eu pegar aqui zonas, só para ter uma noção. Deixar claro aqui para vocês. Como eu uso um gráfico da cor branca, basicamente, se eu deixo aqui uma borda de outra cor, branco também, ele não vai marcar borda nenhuma para os candles. Tá? Então, eu não gosto. Então, quando eu estou usando um gráfico dessa cor, eu coloco as bordas da cor preta. Porque aí fica marcado, bonitinho. Se eu coloco sem cor nenhuma, aí lascou. Tá? Aí lascou, fica um negócio feio pra caramba. Olha só, tá vendo? Estamos chegando aqui num momento importante. Ó. O preço conseguiu ultrapassar. Óbvio que isso aqui não é um bom momento, tá? Mas aqui é um bom ponto de compra nesse sentido. Aqui era um ponto de marcação de agressão, que ele definiu como uma região ainda. O nível de retração tem 57 e 64. Né? Então M30 aqui tá interessante. E ele acabou de deixar um pavio aqui. Se tiver comprador, aqui vai ser o ponto que vão ter algum tipo de defesa do preço. E aqui que vai tender a ter retração. Tá? Óbvio que aqui nesse caso é bem perigoso, mas a gente pegou uma dessa hoje, então quem sou eu para poder reclamar? Né? Enfim. Entendeu? Então, essas são as configurações do BTA. Você pode customizar da forma que você quiser. Recomendo mexer com calma, deixar tudo configuradinho. Quando tudo estiver ok, aí você pode salvar um template, mexer da forma que você quiser. Tá? Outra coisa interessante é que você pode, depois de configurar tudo, marcou tudo, pode tirar apertar lá BT, né, e desativar ali
Cara, deixa eu aqui. Apertar BT e desativar os negócios do gerenciador. Se você aperta a tecla BTA, não junta, separada, BTA, você desativa. Da mesma forma que você faz o BTR e você desativa também. Então você consegue ativar e desativar as ferramentas digitando as iniciais dela. Bacana? Então é isso. Espero que tenha dado para você entender. Configure da forma que você achar melhor. Cuidado nas operações e assista a playlist que eu vou deixar aqui embaixo, que aí tem outras aulas. E, verdade, talvez eu vá fazer algumas lives sobre esse conteúdo. Eu vou deixar aqui. Fica o convite também para você poder participar da fraternidade, para a gente operar todos os dias. Aprender de verdade com conteúdos, com cursos, acesso por um ano. E tem todas as ferramentas aqui, incluindo aulas todo dia, de 9 às meio-dia. E na semana, uma aula sobre intensivo de outras coisas. Bacana? Então, tá aí. Os links vão estar todos aqui embaixo. Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, manda lá no Instagram. Valeu!